Otávio, vamos falar do negócio do Vasco, porque o Alexandre Matos foi demitido ontem. E aí, cara, pô, teve vazamento de print, teve Uhum. reclamação de orçamento, teve bafafá, confusão, dizendo que ele tinha um relacionamento ruim com jogadores. Com a 777, acho que tá muito claro que o relacionamento não era dos melhores. Enfim, o que aconteceu, cara, com o Alexandre Matos para ele ser demitido? Então, André, eu acho que na verdade é uma soma de vários fatores, tá? E eu vou tentar resumir um pouco aqui para a galera entender melhor o que foi essa passagem do Alexandre Matos no Vasco, que ontem completou exatos 100 dias, né? Desde a chegada dele. Então você bota aí um pouco mais de 3 meses desde que ele foi anunciado como, naquela época, o novo diretor de futebol do Vasco. Eu fui um dos caras que elogiei demais na época a contratação do Matos, porque na minha ideia, na minha concepção, esse anúncio, essa contratação, ela representava um excelente recado do Vasco para 2024, né? Seja para o mercado, seja para o torcedor. Porque era um clube que teria dinheiro em caixa. Esse ano de 2024 é o ano de maior aporte financeiro da 777 via contrato, 240 milhões de reais, isso garantido. Significava um profissional que é agressivo no mercado, né? O Alexandre Matos tem essa característica, e a gente sabe disso, que ele foi super vitorioso por onde ele passou, por ser um cara que sempre fez grandes contratações, tanto em número quanto em nome. E significava uma grande ambição ali do Vasco para subir esse time de prateleira, de patamar, depois do que foi o ano passado, sofrendo para se livrar do rebaixamento nos últimos minutos do campeonato, né? Só que acontece o seguinte, assim, o que aconteceu na prática é que o trabalho do Matos nesses pouco mais de 3 meses foi muito, muito, muito ruim, André. Por que eu digo que foi muito ruim? O Matos, ele gastou em torno de 120 milhões de reais. Essa era uma grana que estava aprovada pela 777, ou seja, para essa primeira janela do ano. O diretor de futebol do Vasco, quem quer que fosse, teria 120 milhões de reais para poder gastar em contratações, assim como a janela do meio do ano também vai ter esse orçamento, já pré-aprovado. É importante a gente saber disso para daqui a pouco eu explicar o que foi lá a reclamação do Matos sobre a saída dele, a dificuldade de processos para contratação, tá? E na minha concepção, hoje, o elenco do Vasco é mais pobre, tecnicamente falando, ele tem mais problemas, ele é mais frágil do que o elenco do ano passado. O cara contratou, o cara gastou mais de 100 milhões e o elenco piorou? O elenco piorou, André. Porque o Vasco teve saídas, né? Saídas importantes. Se você for parar para ver, o Gabriel Peck foi vendido pro Los Angeles na Major League Soccer. O Marlon foi vendido para o Shakhtar Donetsk e não vieram contratações de reposição à altura, né? Para o Gabriel Peck, ele gastou uma grana pesada no Adson, ex-Corinthians, mas que hoje não é um 30 titular. milhões? 30 milhões, Otávio? Exatamente, que hoje não é um titular absoluto do Vasco. Se eu não me engano, foram 32 milhões de reais na cotação, porque ele foi pago em euros, ele estava no Nantes da França, né? Então, assim, e o Adson hoje ele não é um titular absoluto tal qual o Peck era, tá? Eu acho que o Adson é um jogador habilidoso, é um jogador veloz, é um jogador que tem características parecidas com o Peck. Acho que o Peck finalizava melhor as jogadas, mas, assim, hoje ele não tá no mesmo nível que o Peck estava para o time no ano passado, beleza? O Marlon, verdade, sofreu com lesões ano passado e tal, mas era um moleque super promissor da base do Vasco, de seleção de base, uma mente mais criativa, assim. Não veio um jogador com essas características. E o elenco do Vasco continuou com lacunas, André, que já existiam no ano passado, que aumentaram nesse ano e que não foram supridas. Eu vou te dar um exemplo. O Vasco perdeu por lesão 2 titulares e pilares do time, que foram Jair e Paulinho. 2 jogadores Sim. da mesma posição. 2 jogadores, assim, imprescindíveis para o time, né? De recurso técnico, de liderança e tal. E o Matos, ele não contratou
nenhum camisa 8 como reposição. Veio o Sforza, que eu acho uma excelente aposta, tá? Mas ele é um primeiro volante, ele foi um dos melhores volantes agora do pré-olímpico. E veio o Galdames, que o torcedor do Vasco já percebeu que é um meia, né? Ele não marca muito bem e tal, ele não é necessariamente um camisa 8. E, aliás, esses dois nomes, pelo que eu tenho de informação, nem foram sugestões do Matos, né? Vieram através do scout ali da 777. Então o Matos ele fez algumas movimentações, como a chegada do David, por exemplo, que tem ali uma cláusula de compra de 15 milhões de reais, caso ele atinja metas e tal. E hoje ele também não é um titular absoluto do Vasco, pelo contrário. Essa é uma contratação que o torcedor do Vasco ficou com o pé meio atrás. A própria contratação recente do Cleiton também, um outro atacante. O Vasco precisa de um ponta e esse ponta não veio. E aí, cara, eu vou entrar no que começou a ser a derrocada do Matos ali dentro, tá? Passado esse panorama de que a janela dele não foi boa, mesmo gastando 120 milhões. O time continuou com problemas. Ele gastou 60 milhões no João Vitor, que é um baita zagueiro, mas só aí já foi metade da grana pré-aprovada, né? E a zaga não necessariamente era uma necessidade, assim, altíssima que o time do Vasco tinha. E aí quem trabalha com o Vasco, quem acompanha o Vasco de perto, já percebia e já tinha essa informação de que o Matos ele não vinha tendo trabalho bem avaliado, principalmente pela comissão técnica, tá? E aí eu tô falando de Ramon Dias e Emiliano Dias, que são os dois treinadores ali do Vasco. Isso estava bem claro nas coletivas do Ramon, né? Toda vez que tinha uma coletiva, seja do Ramon, seja do Emiliano, pós-jogo, independente do Vasco estar vencendo ou não, eles falavam, a gente está trabalhando com o que a gente tem, a gente já pediu um volante, ainda não veio, vamos ver se vai chegar. A gente já pediu um ponta, ainda não veio, vamos ver se vai chegar. E claramente o Ramon, o Emiliano, eles estavam jogando ali com a corda esticada, né? Sempre improvisando, sempre acumulando funções em alguns jogadores, que ora jogavam de meia, ora jogavam de ponta. O próprio Payet, muitas vezes jogando de ponta, quando a gente sabe que ele é um cara para jogar mais de meia ali, como um camisa 10, né? Ele rende melhor assim. Então isso já estava claro, tá? Quando recentemente saiu uma... E assim, parece que o Matos, ele também não estava tendo esse trabalho muito bem avaliado pela própria 777, que é a detentora da SAF do Vasco, porque ele estava ali batendo de frente, tentando mudar alguns processos da 777 e sem sucesso. E aqui, deixa eu fazer um parênteses, que essa é a minha opinião e é importante dizer também. A 777 também é bastante culpada, tá, André? Bastante culpada. Porque a 777, ela tem um processo muito ruim. Mas assim, não é nem muito ruim, é péssimo, né? As dinâmicas ali da 777 não são nada boas. É uma burocracia danada para se aprovar um nome, é um trâmite que demora de 10 a 15 dias de aprovação, de papelada, de ok, de passar pelo scout deles, uma demora inexplicável para conseguir desenvolver procedimentos internos ali, cotidianos, né? E a gente Eu sabe acho importante, Otávio, você tá falando isso, e tem uma galera chegando aqui, pô, mas vem cá, vocês estão falando tanto do Vasco, cara, isso aqui é muito importante, porque isso aqui diz respeito a várias SAFs que estão rolando no Brasil e que ainda vão rolar. Quando começou essa história, eu lembro de falar aqui com o Túlio, falar, olha, cara, tem clubes que estão escolhendo esperar um pouquinho para aprender com os outros, né? Com quem vai primeiro. Quem vai primeiro tem algumas vantagens e tem algumas desvantagens. Tem coisas que, por exemplo, quem estiver fazendo a SAF agora vai olhar, por exemplo, do Vasco e vai falar, cara, a gente vai precisar ter mais agilidade. A gente vai precisar ter um processo um pouco melhor, porque olha o que aconteceu no Vasco, olha o que aconteceu na relação 777 Vasco. Você está falando que tem processos aí que demoram, sei lá, 10, 15 dias e que quando você está no mercado brigando por um jogador, 10, 15 dias, você perdeu o jogador. Você Exatamente. Perdeu o cara. Então, cara, é muito importante essa explicação do Otávio pra gente entender esse negócio que é novo no Brasil,
que é a SAF, né? E aí tá uma prova de algo que não tá funcionando pro Vasco. E nesse caso especificamente a 777 trabalha dessa maneira, tá? Outras SAFs, como a do Botafogo, por exemplo, eu acho que tem algumas vantagens em relação a 777 que aparecem exatamente nesse processo, assim. Hoje você olha para o Botafogo, por exemplo, e você vê uma figura clara que está presente ali no dia a dia, que você sabe quem pode cobrar, quem pode dar a cara para falar, que é o John Textor, que é o proprietário do clube, né? A 777 com o Vasco é diferente. Hoje você olha para lá, eles têm um CEO na figura do Lúcio Barbosa, que foi quem deu a coletiva ontem, mas você não sente a presença da 777 ali. O torcedor do Vasco, ele sente a falta de um projeto esportivo claro. Pô, será que esses caras estão só querendo ganhar dinheiro com venda de jogadores, com ativos do clube? Ou será que de fato eles querem aquela promessa que foi antes da entrada deles, né? Que é tornar o Vasco um candidato a título ano após ano. Ontem o CEO do Vasco falou que o Vasco tem top 5 orçamento do Brasil hoje. E nos números isso é verdade. Desde o ano passado, o elenco do Vasco, que o Vasco tem hoje, André, ele custou mais de 200 milhões. Não era para o Vasco estar nessa situação, né? Então, assim, a 777 tem várias culpas aí, tem vários problemas desse processo, dessa ausência deles, dessa falta de diálogo que o torcedor sente de forma meio nebulosa, mas, ao mesmo tempo, o dinheiro está lá. O dinheiro foi aplicado tal qual eles colocaram no contrato. Por que o Vasco não tá com bons resultados esportivos já? Por que a janela do Alexandre Matos foi tão ruim assim, né? Em termos de contratação, do time ainda está com um elenco frágil e tal. Então, eu acho que o Alexandre Matos, ele não pode usar isso como uma desculpa, como uma bengala para o trabalho dele que foi ruim, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Tá? E aí, por isso que eu fiz aquele disclaimer ali no início, de Sim. falar, o Alexandre Matos gastou 120 milhões, eram os 120 milhões que estavam aprovados. Então, segundo o Vasco da Gama, esse processo demorado e tal, não foi tão demorado para ele gastar esses 120 milhões. Passa a ser demorado quando precisa ultrapassar o orçamento. Aí demora 10, 15 dias para os caras aprovarem. E aí a 777 tem a política dela lá. O cara está acima de 30 anos, de repente não vai ter um retorno financeiro com uma revenda e tal. Esse nome não está cogitado. E foi assim que... Foi daí que veio a derrocada do Matos, né? Então, explicando pra galera que não entendeu por que ele saiu. Então, agora, e o negócio dos prints, cara? É exatamente aí que eu ia chegar. Eu já construí aqui a informação de que o Matos não estava com uma boa relação com a comissão técnica, né, que estava cobrando reforços até nas entrevistas coletivas e tal, que o Matos não tinha muita presença no dia a dia ali do centro de treinamento e estavam sentindo isso, os próprios jogadores. Hoje saiu uma informação até do GE, falando que ele teve uma briga com o Medel, que é o capitão do time, e que todo o restante do elenco saiu em defesa do Medel e tal, e deixaram lá o Alexandre Matos discutindo sozinho. Então, ou seja, com o elenco ele também já não tinha uma boa relação, e com a SAF do Vasco ele passou a também não ter uma boa relação por conta de estar pedindo novos nomes e tal, e já ter gastado 120 milhões e não ter resolvido o problema. Essa informação de que ele não estava tendo o trabalho bem avaliado lá dentro veio à tona, né? Um jornalista amigo nosso, trabalhou com a gente aqui, o Lucas Pedrosa, acompanha o Vasco de perto, é setorista do clube, trouxe essa informação num vídeo recentemente, nessa última semana. E aí o Matos foi até a mensagem pessoal desse jornalista e mandou lá para ele falando, cara, não é assim, isso é fake news. E aí trouxe uma explicação enorme, né? Falando dos processos, se defendendo, falando, eu indiquei o Pedro Henrique, hoje está no Corinthians, atacante ex-internacional, também não resolveria nenhum problema do Vasco, tá? Mas também é um atacante de idade um pouco mais avançada, a 777 não liberou. O André Silva, que agora foi pro São Paulo. Também tentamos e tal, demorou 10 a 15 dias, o São Paulo chegou na frente e tal, o Vasco não conseguiu levar. Ele trouxe nomes também que
na minha opinião, não resolveria um problema. Mas, beleza, não é esse o ponto. E aí, nessas informações que ele passa para o Pedrosa, ele vaza ali diversas informações que são sigilosas, né? Da 777, dos processos, dos trâmites, enfim. Coisas confidenciais dos processos internos da SAF. Beleza. O Pedrosa conversa com ele, isso é uma atitude normal entre jornalista e diretor, tá? Isso acontece muito quando você tem a fonte e tal. Ele se defendeu, falando, não é verdade isso que você está falando de que o clube, de que eu não estou com a relação boa, isso é fake news, o que aconteceu foi tudo isso. E aí ele, discorreu sobre isso lá. No dia seguinte, os prints dessa conversa vazaram em uma grande página de notícias do Vasco, nas redes sociais. E aí é importante a gente dizer que esses prints foram vazados através do Alexandre Matos. Até porque as imagens que se tem são das mensagens dele ali na primeira pessoa, né, no lado direito do WhatsApp. Ou seja... O print era da tela do celular dele. Exatamente isso. Os prints eram da tela do celular do Matos. Então não dá pra gente dizer que foi o jornalista que vazou isso. Pra quem não viu as imagens, você quando manda mensagem, ela fica verdinha, você manda e ela é cinza quando você recebe. E as imagens vazadas era de quem tinha mandado as mensagens. Nesse caso, quem mandou, o Alexandre Matos, né? E aí, assim, obviamente que isso foi a gota d'água, né? O Vasco imediatamente demitiu o Alexandre Matos, chamou ele para uma conversa e falou, cara, não dá mais, acho que o Vasco alegou quebra de confiança, além de diversas outras coisas, mas o principal foi quebra de confiança. O Vasco já não estava satisfeito com a janela, com as contratações, com a atividade dele no ofício dele, que era a contratação de jogadores no mercado de transferências, mas aí isso foi a gota d'água, depois dele ter problemas com a comissão, com os jogadores e agora, acima de tudo, com a SAF, né? E aí ontem o próprio Pedrosa fez uma live no canal dele, onde ele também expõe as conversas dele com o Matos pós o vazamento dos prints. E aí ele fala, cara, eu não acredito que você fez isso e tal, isso é coisa de moleque, pô, olha o que você fez, cara, era uma conversa nossa aqui, você... não, pô, foi um erro do cara lá. Enfim, ele assume que foi ele que vazou as imagens, os prints. E assim, eu não vou nem entrar no mérito, né? Mas o que ele fez foi extremamente grave, né? A gente aqui trabalha numa empresa, André, experimenta eu ou você aqui vazar qualquer tipo de informação, e-mail sigiloso, de estratégia da Warner Bros. Discovery, né? O que vai acontecer com a gente? É óbvio que a gente vai ficar no olho da rua, né? Então eu acho que foi muito grave, foi uma péssima mensagem do Matos assim, para o mercado, era uma tentativa dele se defender, né, quanto às críticas da torcida, da imprensa e etc. E acabou se tornando algo muito pior para ele, na minha opinião. E o Vasco já... Bom, vai ter um substituto, evidentemente. O Vasco não vai abolir o cargo, né? Então, existe já alguém cotado pro lugar do Matos, Otávio? Então, André, por enquanto ainda não, tá? Eu não recebi nenhum tipo de informação, nenhum tipo de nome já sendo levantado, especulado para esse cargo. A gente sabe que é um desejo antigo do torcedor e do próprio Vasco ter o Juninho Pernambucano assumindo esse cargo. Sabe-se que o Juninho também tem uma proximidade recente com o John Textor, né? Afinal de contas, o Juninho já fez esse cargo lá no Lyon, que hoje é um clube do Textor. E parece que existe o interesse do Botafogo de ter o Juninho nessa função. E eu não sei até que ponto é saudável para o próprio Vasco ter um ídolo da magnitude do Juninho nessa condição e nesse momento que o Vasco vive, nessa panela de pressão que se encontra para 2024. Uma outra alternativa, e que eu até sugeri num vídeo que eu fiz ontem e joguei nas redes sociais, seria o Ramon Dias como uma espécie de manager e o Emiliano, que é o filho dele, assumindo a área técnica. Isso já meio que acontece naturalmente há algum tempo no Vasco, né? O Emiliano é quem vai para as coletivas, o Emiliano é quem é mais presente ali na área técnica, ele é o cara mais responsável pela tática do time do que o próprio Ramon.
E o Ramon já vem costurando isso, nessa transição de carreira dele nos últimos anos, pensando nessa transição. Eu só não sei se é exatamente o melhor momento para isso acontecer, e eu não sei o quanto o Vasco perderia com o Ramon saindo ali da beira do campo, sabe? Mas eu acho que é uma possibilidade a acontecer, porque o Ramon é muito bem visto pela própria SAF, etc. Né? Eu acho bem interessante, cara. Eu gosto da maneira do Ramon Dias trabalhar, cara. Assim, é evidente que eu acompanho de longe, mas assim, tudo que eu vejo, eu tenho uma ótima impressão do Ramon Dias.